Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Graciele Souza e sou professora monitora de redação aqui da Universidade para Todos. E nessa videoaula vamos estar falando sobre a redação do vestibular da UESB. E para estar mostrando essas particularidades dessa prova e dessa redação, eu construí uma para mostrar aqui para vocês na prática. Ela foi sobre o tema do vestibular anterior do mais recente, de 2022, que o tema foi sobre os desafios para superar a insegurança alimentar no Brasil. Lembrando que, na redação de vocês não precisam colocar o tema aqui no topo da redação, pois tema não é título. Se vocês quiserem colocar um título, ok. Se não quiserem, tudo bem. Podem já começar aqui na introdução. Não precisa copiar o tema aqui no início, ok? Então, essa redação aqui contém uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Ou seja, significa que vocês vão estar mantendo aquele padrão de uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, ok? Então, vamos ver o que tem em cada parágrafo desses, quais são ali as especificidades. Aqui na introdução, eu iniciei com uma citação e eu indico que vocês também façam isso para colocar a criatividade e a originalidade ali na sua redação, no seu texto, ok? Então, aqui eu comecei falando sobre um filme, o filme do Robin Hood, que é fictício. O jovem personagem fictício Robin Hood busca incessantemente em suas narrativas suprir as necessidades de indivíduos os quais enfrentam misérias financeiras e não possuem condições de pagar por seus alimentos. E aí depois vocês vão estar ligando essa citação ao tema e colocando a tese que é a opinião resumidamente. Fora da ficção distópica, a realidade não é tão diferente. Os desafios encontrados para superar o cenário das pessoas sem acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para sua sobrevivência é de fato alarmante. Então aqui eu coloquei a minha tese, a minha opinião, né, e liguei a citação. Lembrando que não é necessário colocar os dois argumentos lá do Enem, lembra na introdução? Então, não é necessário colocar aqui. Vamos ver o primeiro desenvolvimento. O que você deve fazer? Colocar tópico frasal. Para iniciar, sempre tópico frasal. Um tópico frasal que indica que você vai estar iniciando a sua argumentação. Então, não se esqueça disso. Primeiro desenvolvimento, tópico frasal. E também no segundo desenvolvimento e na conclusão, mas a gente vai chegar lá. Continuando aqui na introdução, uma das maiores problemáticas é o não cumprimento do que assegura o documento que rege as regras brasileiras, ou seja, a Constituição Federal de 1988, a qual garante o direito de todo cidadão à alimentação. Todavia, é comum e trágico indivíduos sem a segurança da comida em seus lares, adoecendo e até morrendo por conta da falta de garantia desse direito básico. Então aqui eu trouxe o repertório da Constituição Federal, né, para deixar a minha argumentação ali mais fundamentada. Então vocês podem estar estudando a Constituição Federal, que ela é ótima para colocar na sua redação. E aí, né, o segundo desenvolvimento que eu trouxe, eu começo com o conectivo de soma, né? Você está com conectivo de adição, está somando as informações, o que eu disse aqui anterior está em consonância com o que eu vou dizer depois, mas caso fosse o contrário, né, fosse uma informação que discordasse do que eu já disse acima, vocês colocariam um conectivo que representasse isso como entretanto, no entanto, ok? Então vamos continuar aqui. Além disso, apesar de alternativas já serem pensadas para tirar o Brasil do mapa da fome, como é o caso do programa Bolsa Família, ainda assim não é o suficiente para suprir as carências de cidadãos os quais sofrem com a pobreza.
Desafio esse ampliado em 2020, após a pandemia do Covid-19, no qual inúmeras famílias perderam suas fontes de renda. Desse modo, o quadro de segurança alimentar se ampliou em diversas regiões do país. Neste parágrafo, eu estou falando sobre a desigualdade social, que ela é um desafio para superar a insegurança alimentar, né? Um dos desafios no que tange à insegurança alimentar. Então, eu iniciei com o conectivo, também fechei aqui a redação e falando de coisas que estão acontecendo atualmente no Brasil. Esse aqui foi o meu segundo desenvolvimento. E a conclusão? O que eu faço na conclusão? Você vai fazer um resumão do que você já disse na sua redação. Não é necessário que você coloque uma proposta de intervenção. Então, inicie sempre com um tópico frasal ou um conectivo. Coloquei aqui um conectivo dessa forma. E aí depois é só colocar o seu resumão. É evidente que a superação da insegurança alimentar enfrenta diversas problemáticas, as quais não podem ser mantidas, ou seja, estou colocando aqui que esse cenário não deve continuar. E aí depois, pois em um país com tantas riquezas, não é justo que haja seres humanos passando fome ou se alimentando com má qualidade. Aqui de novo, né, a inquietação da problemática. E não é necessário um Robin Hood para solucionar esses desafios, né? Um herói distópico ali para vir e resolver isso. É necessário que apenas haja a efetivação, de fato, das ações de garantia de comida para todos os brasileiros. Então, essa aqui foi a minha conclusão, né? Não tem uma proposta de intervenção, mas tem ali algumas coisas que deixam claro que eu estou falando que tem que haver soluções para esse problema, para esses desafios. Então, é isso que você deve fazer na sua redação. Então, esse daqui foi o texto que eu fiz para apresentar para vocês essas diferenças, essas especificidades. Espero que tenham gostado. Estudem bastante, treinem para o vestibular da UESP, ok? Tchau, tchau!